Meu nome é Adais Nwachukwu e nasci em Abia, no estado de Abia, na Nigéria. Durante 13 anos, atuei como especialista em invasões de dormitórios em um dos covens mais influentes do sudeste do país. Minha missão era entrar nos quartos de cristãos enquanto dormiam e instalar mecanismos espirituais capazes de bloquear suas orações. Dominava técnicas para atravessar portas trancadas, mover-me através de paredes e operar sem ser detectado nos espaços mais íntimos das casas dos fiéis. No entanto, existiam 3 proteções ocultas que nos aterrorizavam. Eram recursos que certos cristãos mantinham em seus quartos e que tornavam impossível nossa entrada. Quando essas defesas estavam ativas, cada oração que eles faziam se tornava invencível. Não conseguíamos impedir, interceptar ou sequer nos aproximar. Jesus Cristo me libertou, e hoje exponho todos os segredos do reino das trevas. Hoje vou compartilhar com você essas 3 proteções poderosas. Não são dicas aleatórias nem tradições religiosas. São exatamente os elementos que tornavam alguns cristãos completamente inacessíveis em seus próprios quartos, o lugar onde dormem, onde oram e onde estão mais vulneráveis. Esse espaço pode se transformar no local mais seguro do mundo espiritual. Se você tem orado sem ver resultados, este relato é para você. Se já sofreu ataques durante o sono, pesadelos ou operações espirituais à noite, preste atenção. Se sente que suas preces batem no teto e voltam, este é o seu momento. Se tem jejuado e orado, mas a vitória nunca chega, este ensinamento é para você. Se há algo estranho em seu quarto que não consegue identificar, este conteúdo vai esclarecer. No reino das trevas, tínhamos um ditado: o quarto é a porta do destino. O que isso significa? Que tudo o que acontece no seu quarto durante a noite define o que ocorrerá em sua vida durante o dia. Se controlássemos esse espaço, controlaríamos seu futuro. Se bloqueássemos suas orações ali, bloquearíamos seu progresso em todas as áreas. Por isso, invadir dormitórios era uma missão crucial. Não atacávamos ao acaso. Mirávamos o local onde os crentes estavam mais desprotegidos e onde passavam mais tempo em oração. A maioria dos cristãos ora em seus quartos. Eles se ajoelham ao lado da cama, clamam a Deus naquele espaço privado. Se conseguíssemos contaminar esse ambiente, contaminaríamos tudo. Mas alguns quartos eram impenetráveis. Alguns fiéis possuíam proteções que não conseguíamos romper. E hoje revelo quais eram. A primeira defesa oculta é o azeite consagrado. Em nosso coven, chamávamos de fogo líquido. Temíamos mais do que quase qualquer outra coisa, porque, quando aplicado corretamente, criava uma barreira que nenhum demônio conseguia atravessar. O azeite em si não tem poder mágico. É a fé por trás da aplicação e a oração proferida sobre ele que ativam sua força. Porém, muitos cristãos não compreendem um detalhe crucial: eles se ungem, mas esquecem de ungir o espaço ao redor. Passam o azeite na testa, mas deixam o quarto completamente desprotegido. É como trancar a porta da frente e deixar todas as janelas escancaradas. Nós simplesmente contornávamos a pessoa e entrávamos pelo ambiente desguarnecido. Vou contar a história de Mama Ngozi, uma comerciante de Onitsha. Durante 7 anos, ela sofreu com pesadelos terríveis. Todas as noites sonhava que era perseguida, atacada, sufocada. Acordava exausta, mais cansada do que quando deitara. Seu negócio ia mal porque não tinha energia durante o dia. O casamento estava em crise porque ela vivia irritada pela falta de descanso. Um coven era responsável por esses ataques. Um de nossos membros havia instalado um dispositivo espiritual no quarto dela 8 anos antes mesmo de ela se mudar para aquela casa. O aparelho foi programado para atormentar quem dormisse ali. Mama Ngozi não fazia ideia de que ele existia. Ela tentou de tudo, orava todas as noites, jejuava com frequência, participava de cultos de libertação, profetas oravam por ela, pastores impunham as mãos. Nada funcionava porque o dispositivo no quarto continuava ativo. As próprias orações que ela fazia ali eram interceptadas antes de chegarem ao céu. Até que ela participou de uma conferência onde um ministro falou sobre o azeite consagrado e a proteção territorial. Ele explicou que o quarto é um território espiritual.
Assim como as nações têm fronteiras que precisam ser defendidas, seu espaço pessoal tem limites espirituais que devem ser protegidos. O ministro orientou a congregação a pegar um azeite consagrado e aplicá-lo nos 4 cantos do quarto, no batente da porta, nas janelas e na cama. Mamangozi voltou para casa e seguiu as instruções à risca. Pegou um frasco de azeite que havia sido consagrado em oração. Foi até o primeiro canto do quarto e o ungiu enquanto declarava: consagro este canto ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito maligno tem permissão aqui. Repetiu o gesto no segundo, terceiro e quarto cantos. Depois, ungiu o batente da porta, declarando que apenas a presença de Deus poderia entrar. Ungiu as janelas, o teto e todos os possíveis pontos de entrada. Por fim, ungiu a cama, declarando a um lugar de descanso protegido pelo sangue de Jesus. O que ela não sabia é que observava cada movimento. Monitorava-a através de nosso sistema de vigilância espiritual. Eu havia sido designado para o caso dela por 3 anos e testemunhara seu sofrimento noite após noite. Vi quando acordava gritando dos pesadelos que eu mesmo ajudara a criar. Acompanhei o desgaste do casamento por causa do cansaço que provocávamos. Gostava de ver suas orações não chegarem a lugar nenhum, porque o dispositivo as interceptava. Mas o que presenciei quando ela aplicou o azeite mudou tudo o que eu acreditava sobre guerra espiritual. Quando tocou o primeiro canto com o azeite consagrado, surgiu um fogo. Não um fogo visível aos olhos naturais, mas uma chama espiritual que nós, do reino das trevas, podíamos enxergar. Começou como uma pequena labareda onde o azeite tocou a parede. Depois se espalhou, subindo pela parede e atravessando o teto. Avançou pelo rodapé e se conectou ao segundo canto. Quando ela ungiu o segundo canto, o fogo se intensificou. No terceiro canto, as chamas estavam tão fortes que precisei proteger meus olhos espirituais. Ao ungir o quarto canto, o quarto inteiro estava cercado por uma muralha de fogo que ia do chão ao teto. O dispositivo que havíamos instalado começou a falhar. Funcionara perfeitamente por 8 anos, atormentando quem dormisse ali. Mas, à medida que o fogo se aproximava, ele começou a faiscar e crepitar. A tecnologia espiritual que implantáramos estava sendo destruída. Estava sendo sobrecarregado pelo poder daquela unção. Quando ela ungiu o batente da porta, foi como se uma muralha de chamas selasse a entrada para sempre. A porta que usávamos havia décadas para entrar e sair daquele quarto tornou-se intransponível. Tentei projetar meus espíritos para dentro do cômodo e desativar o dispositivo, mas no momento em que me aproximei, o calor era tão intenso que não conseguia chegar a menos de 3 metros de distância. Era como se um punho de fogo me repelisse com violência. Repeti as tentativas, mas o resultado era sempre o mesmo: fogo por toda parte, nenhum ponto de entrada. Quando ela terminou de ungir a 19ª superfície, a cama, o dispositivo que havíamos implantado se desintegrou por completo. Vi acontecer em tempo real, 8 anos de tecnologia espiritual, cuidadosamente instalada e mantida, destruída em minutos por uma mulher com um frasco de óleo e a fé no coração. O aparelho queimou até não restar vestígio. Naquela noite, minha mãe dormiu em paz pela primeira vez em 7 anos. Sem pesadelos, sem ataques, sem exaustão. Acordou revigorada, cheia de energia. Uma oração pela manhã subiu direto aos céus, sem nenhuma interferência. Em 3 meses, um negócio que estava à beira da falência se recuperou. Em 6 meses, um casamento restaurado. Em 1 ano, ela prosperava de um modo que nunca havia experimentado antes, tudo porque aprendeu a proteger seu quarto com a unção das 19 direções. A Bíblia diz em Êxodo 49, tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele há, e o consagrarás com todos os seus utensílios, para que seja santo. Deus ordenou a Moisés que ungisse o espaço físico do tabernáculo. O princípio é claro: lugares físicos podem ser consagrados e protegidos pela unção. Seu quarto pode se tornar um tabernáculo, um lugar santo onde nenhuma atividade demoníaca é permitida. Para ativar essa proteção, consiga um óleo de unção que já tenha sido consagrado em oração. Se não tiver, você mesmo pode consagrar qualquer óleo, pedindo a Deus que o santifique para seus propósitos. Depois, unja sistematicamente cada canto do seu quarto,
os batentes da porta, as janelas, a cama. Ao aplicar o óleo, declare em voz alta a consagração. Afirme que seu quarto pertence a Jesus Cristo e que nenhum espírito maligno tem permissão para entrar ou operar ali. Faça isso uma vez por mês para manter a proteção. Deixe-me contar sobre o pastor Emeka, de Enugu. Ele era um jovem ministro que havia acabado de iniciar uma igreja em sua casa. Usava a sala de estar para os cultos, mas seu quarto era seu lugar de oração. Todas as manhãs, levantava-se às 4 horas e orava ali até às 7 horas. Nossa aliança foi designada para impedir o crescimento de sua igreja. A bruxa-chefe decidiu que a estratégia mais eficaz seria bloquear suas orações matinais. Se conseguíssemos interromper suas preces, conseguiríamos deter sua igreja. Durante 3 semanas, tentamos entrar em seu quarto. Tentamos pela porta, pelas janelas, pelo teto, pelo chão. Cada abordagem era barrada por uma barreira de fogo. O cômodo inteiro estava cercado por algo que parecia uma muralha de chamas, estendendo-se do chão ao teto e envolvendo todo o espaço. Fui enviado para investigar por que nossos ataques fracassavam. O que descobri me chocou. O pastor Emeka havia sido ensinado por seu mentor a ungir seu quarto toda semana. Todo sábado à noite, antes de dormir, ele pegava seu óleo de unção e o reaplicava em cada canto, cada ponto de entrada, cada superfície. Fazia isso com fidelidade havia 2 anos. A unção acumulada havia criado uma fortaleza espiritual impenetrável. Mesmo quando ele não estava no quarto, a proteção permanecia. Mesmo quando viajava para outros estados, a barreira continuava firme. Seu quarto se tornará o espaço mais fortificado que eu já havia encontrado no reino espiritual. Eventualmente, desistimos do pastor Emeka. Sua igreja cresceu de 12 membros para mais de 500 em 3 anos, e tudo começou com um frasco de óleo de unção e a sabedoria de proteger seu espaço de oração. Agora, quero que você vá aos comentários e escreva: eu unjo meu quarto com o fogo de Deus. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras, está fazendo uma declaração legal no reino espiritual. Está anunciando a todo demônio designado para seu espaço de descanso que você descobriu o segredo da unção territorial. Não assista a este vídeo e siga em frente. Participe. Escreva nos comentários: eu unjo meu quarto com o fogo de Deus. Sua vitória começa com sua declaração. A segunda proteção oculta é a declaração falada antes de dormir. Em nossa aliança, chamávamos o momento antes do sono de janela de vulnerabilidade. Esse é o período de transição em que sua mente consciente se desliga, mas seu espírito ainda está ativo. Para a maioria das pessoas, essa janela fica completamente desprotegida. Elas simplesmente fecham os olhos e adormecem sem qualquer preparação espiritual. Essa era nossa principal porta de entrada. Esperávamos até que a pessoa estivesse naquele estado de transição, nem totalmente acordada, nem totalmente adormecida, e então invadíamos seu espaço para começar nosso trabalho. Podíamos plantar pensamentos, iniciar sonhos, anexar espíritos, fazer quase qualquer coisa durante esse momento desprotegido. Mas alguns cristãos aprenderam a selar essa janela com declarações faladas. Eles pronunciavam palavras específicas de proteção sobre si mesmos antes de adormecer, e essas declarações criavam uma cobertura que durava a noite inteira. Não conseguíamos penetrá-la. Deixe-me contar sobre a irmã Chidima, de Port Harcourt. Ela era enfermeira e trabalhava em turnos noturnos no hospital. Sua rotina de sono era irregular, dormindo em horários diferentes a cada semana. Isso deveria tê-la tornado um alvo fácil, pois não tinha uma rotina de oração consistente. Nossa aliança designou 3 espíritos para atacá-la. Um era responsável por induzir pesadelos. Outro, por plantar pensamentos de medo e ansiedade. O terceiro, por bloquear suas orações, fazendo-a se sentir desconectada de Deus. No primeiro mês, os ataques foram bem-sucedidos. A irmã Chidima tinha sonhos terríveis, vivia ansiosa e sentia Deus distante. Estava à beira de um colapso espiritual e emocional. Então, uma amiga lhe deu um livro sobre proteção espiritual durante o sono. A obra explicava a importância das declarações faladas antes de adormecer e fornecia versículos bíblicos e afirmações específicas para serem pronunciadas ao fechar os olhos.
A irmã Chidima começou a aplicar o que aprendeu. Toda noite, não importava o quão cansado estivesse ou a que horas fosse dormir, sentava-se na cama e dedicava 5 minutos para fazer suas declarações. Ela dizia coisas como: eu me cubro com o sangue de Jesus. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Os anjos de Deus cercam minha cama e me protegem enquanto durmo. Rejeito toda mente demoníaca e todo sonho maligno. Durmo em paz e acordo em vitória. Ela não compreendia plenamente o poder do que estava fazendo. Apenas obedecia ao que o livro ensinava. Não sabia que eu, como espírito designado para observá-la, testemunhava a cada palavra. Na primeira noite em que ela fez as declarações, tentei me aproximar, mas uma barreira invisível me repeliu. Os pesadelos que antes a atormentavam cessaram. Os pensamentos de medo perderam força. A sensação de distância de Deus desapareceu. Em uma semana, ela já dormia melhor. Em um mês, sua vida espiritual estava restaurada. Em 3 meses, sua saúde emocional se estabilizou. O que antes era um campo aberto para nossos ataques tornou-se uma zona proibida. Não conseguíamos mais chegar perto dela durante o sono. A irmã Chidima havia selado a janela de vulnerabilidade com suas palavras, e o inimigo não tinha mais acesso. Observava-a todas as noites, aguardando a menor brecha para retomar nosso ataque. Na primeira vez em que ela fez aquilo, eu a monitorava como sempre, vendo-a sentar-se na cama antes de deitar-se. Observei quando começou a falar. A princípio, pensei que estivesse apenas conversando consigo mesma. Depois, percebi que eram declarações. Quando pronunciou as primeiras palavras sobre o sangue de Jesus, algo se materializou sobre ela, uma cobertura. Uma proteção vermelha que se estendia diretamente acima de sua cabeça e descia pelos lados da cama. Já havia visto o sangue de Jesus manifestar-se no mundo espiritual antes, mas nunca daquele jeito. Era denso, vivo, pulsava com autoridade. Ao declarar que nenhuma arma forjada contra ela prosperaria, a atmosfera espiritual ao redor se transformou. Os espíritos que eu havia designado para atormentá-la recuaram. Não foram empurrados, simplesmente não conseguiam permanecer onde estavam. As palavras dela criaram um deslocamento, preenchendo o espaço e expulsando a presença maligna. Quando convidou os anjos para cercar sua cama, eles vieram de fato. Vi-os descerem de algum lugar acima, 4 deles, posicionando-se em cada canto da cama, voltados para fora, como soldados em guarda. Eram imensos. Sua presença encheu o quarto com uma luz que dificultava minha visão. Quando selou sua mente contra sonhos e pensamentos demoníacos, uma espécie de capacete de luz formou-se ao redor de sua cabeça. Os espíritos dos pesadelos que eu havia enviado tentaram se aproximar para plantar as visões de sempre, mas não conseguiram atravessar a barreira. O espírito do medo tentou sussurrar e injetar pensamentos, mas seus murmúrios não penetravam o selo. Quando terminou seus 5 minutos de declarações, ela estava completamente envolvida por uma fortaleza de proteção espiritual. O sangue a cobria de cima, os anjos a guardavam por todos os lados, o capacete protegia sua mente. A atmosfera ao redor de sua cama havia mudado por completo em relação a 5 minutos antes. Enviei um espírito de pesadelo para atacá-la. Ele se aproximou, mas não conseguiu passar pelos anjos. Um deles apenas olhou para o espírito, e ele fugiu. Enviei o espírito do medo. Ele tentou várias abordagens, mas não conseguiu atravessar a cobertura do sangue. Lancei um espírito de confusão, ele ricocheteou na luz que a cercava, como se tivesse batido em uma muralha. Por 3 horas, tentamos todas as estratégias que conhecíamos. Cada tática que havia funcionado por 1 mês de repente não produzia resultado algum. Enquanto ela dormia em paz, nós nos esgotávamos tentando romper suas defesas. Na manhã seguinte, acordou revigorada. Suas orações subiam direto aos céus. Foi trabalhar com energia e alegria. Os ataques que executávamos com sucesso por 1 mês tornaram-se completamente ineficazes. Tentamos novamente na noite seguinte. Mesmo resultado. Insistimos por 2 semanas, e todas as noites era igual. Até que, finalmente, nossa rainha-mãe nos realocou.
Ela disse que quem havia descoberto o poder das declarações faladas estava fora do nosso alcance à noite, era melhor buscar alvos mais fáceis. O Salmo 127:2 diz que Deus dá sono aos seus amados. Provérbios 3:24 afirma que, quando você se deita, não terá medo, e seu sono será tranquilo. Essas não são apenas palavras de conforto, são promessas que podem ser ativadas por meio da declaração. Quando você profere essas escrituras sobre si mesmo antes de dormir, está acionando proteções divinas que criam uma barreira sobrenatural. Para ativar essa proteção, desenvolva o hábito de fazer declarações em voz alta. Não precisa ser longo, 5 minutos são suficientes. Fale sobre o sangue de Jesus cobrindo você. Declare que nenhuma arma formada contra você prosperará. Convide anjos para guardar sua cama. Cele sua mente contra sonhos e pensamentos demoníacos. Afirme que seu sono será de paz e que acordará em vitória. Faça isso todas as noites, sem exceção. A consistência é a chave. Preciso ser sincero com você. Toda vez que compartilho histórias como a da irmã Chidima, algo se agita dentro de mim. Eu era aquele que atacava os crentes enquanto dormiam. Eu roubava sua paz e plantava pesadelos em suas mentes. E agora vejo o estrago que causei. Queria desfazer cada um desses danos. É por isso que quero falar sobre algo chamado Protocolo de Quebra de 21 dias. Trata-se de um sistema completo para identificar e destruir as 7 principais estratégias que usávamos contra os cristãos quando eu operava nas trevas. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem guerra espiritual. E eu mesmo passei por ele após minha libertação. Foi parte do meu processo de cura, aprender a reconhecer e quebrar cada ataque que eu havia lançado sobre as pessoas, e a caminhar na liberdade que Jesus conquistou para mim. Se minha mãe tivesse conhecido esse protocolo antes, não teria sofrido por 7 anos com pesadelos. Se a irmã Chidima tivesse passado por esses 21 dias no início, talvez tivesse evitado aquele primeiro mês de ataques. O link está na descrição. Não espere. O inimigo não espera. Se suas noites têm sido alvo de ataques, se você tem enfrentado guerra espiritual enquanto dorme, escreva nos comentários: minhas noites estão seladas pelas minhas declarações. Faça essa declaração hoje. Comece a falar sobre si mesmo ainda esta noite. E veja seu sono se transformar. Deixe-me contar sobre o irmão Chukudi, de Lagos. Ele era um empresário que viajava com frequência, dormindo em hotéis diferentes em cidades distintas quase todas as semanas. A maioria das pessoas nessa situação estaria extremamente vulnerável, pois estão constantemente em ambientes desconhecidos, sem nenhuma proteção espiritual estabelecida. Mas o irmão Chukudi havia aprendido o poder das declarações faladas. Todas as noites, em cada quarto de hotel, antes de fechar os olhos, ele dedicava 5 a 10 minutos para declarar proteção sobre si mesmo e sobre o ambiente. Pleiteava o sangue de Jesus sobre a cama, convidava anjos para montar guarda e selava cada ponto de entrada com suas palavras. O Coven o havia marcado para ataque por causa de seu sucesso nos negócios. Esperávamos que ele viajasse, imaginando que estaria vulnerável em um quarto de hotel desconhecido. Quando tentamos atacá-lo em um hotel em Abuja, descobrimos que o quarto estava completamente selado. As declarações que ele havia proferido criaram uma barreira protetora ao redor de todo o espaço. Tentamos em Port Harcourt, Lagos, Calabar, cada quarto em que ele dormia estava fortificado por suas palavras. A bruxa-chefe que gerenciava seu caso acabou desistindo. Ela disse que qualquer crente que dominasse as declarações faladas estava protegido onde quer que fosse. A proteção o acompanhava, pois as palavras criavam uma cobertura que se ligava à pessoa, não ao lugar. O irmão Chukudi continua prosperando nos negócios. Dorme em paz em hotéis ao redor do mundo. Tudo porque entendeu o poder de falar proteção sobre si mesmo antes de dormir. Antes de revelar a terceira proteção, você precisa entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, a meia-noite não é apenas um horário no relógio. É um portal espiritual. Quando os ponteiros marcam 12 horas, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fino. É como se uma porta invisível se abrisse, permitindo que forças de ambos os lados se manifestem com mais intensidade.
Por isso, nossas operações eram tão eficazes nesse horário. E é por isso que suas orações também se tornam mais poderosas. Segundo, a meia-noite é o momento em que a maioria das pessoas está em seu sono mais profundo. Isso significa que suas defesas naturais estão baixas, mas também que sua fé, quando ativada, opera sem as distrações do dia. Não há preocupações com trabalho, contas ou relacionamentos. É você, Deus e o inimigo, e nesse confronto, a autoridade da sua palavra falada se torna uma arma letal. Terceiro, a meia-noite é o horário em que as transações espirituais são seladas. Pactos são renovados, maldições são reforçadas, e almas são marcadas. Mas é também o momento em que essas mesmas coisas podem ser desfeitas. Quando você ora à meia-noite, está interrompendo o fluxo do inimigo. É como cortar o suprimento de energia de uma máquina, sem a manutenção noturna. As correntes espirituais começam a enferrujar e, eventualmente, se quebram. Não precisa ser uma oração longa. Não precisa ser complicada. O que importa é a consistência. Você pode começar com apenas 15 minutos. Levante-se, declare a palavra de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu futuro. Anule todo o pacto, toda maldição, toda a palavra profética negativa que tenha sido lançada contra você. E faça isso todas as noites, sem exceção. Lembre-se do que aconteceu com Emanuel. Ele não tinha uma fórmula mágica. Ele não usou palavras difíceis ou rituais elaborados. Ele simplesmente se levantou todas as noites, no horário em que estávamos mais ativos, e orou. E em 40 dias, algo que nos escravizava há 3 gerações foi destruído. A meia-noite é o seu horário de virada. É quando você pode transformar a hora de maior atividade do inimigo na sua hora de maior autoridade. Mas isso só acontece se você agir. Se você se levantar. Se você orar. Não espere até amanhã. Não deixe para depois. Comece hoje. Defina um alarme. Quando ele tocar, levante-se e declare sua liberdade. Porque enquanto você dorme, o inimigo trabalha. E enquanto você ora, ele é derrotado. Estava de pé, orando. Mesmo nos dias em que o cansaço pesava, ele não permitia que o sono o dominasse antes da meia-noite. Sua rotina era inegociável: 20 minutos de oração, declarações de autoridade e quebra de maldições. E o resultado? Durante esses 2 anos, nenhuma investida espiritual conseguiu alcançá-lo. Enquanto outros ao seu redor sofriam com pesadelos, doenças inexplicáveis ou ataques de ansiedade noturna, o quarto de Brother Nandi permanecia um território inviolável. Não havia insônia, não havia tormentos, não havia vozes sussurrando em seus ouvidos. Até mesmo os sonhos, quando vinham, eram de paz. E o mais impressionante, as promessas que ele declarava à meia-noite começavam a se manifestar em sua vida. Coisas que pareciam impossíveis, uma dívida que o sufocava, um relacionamento quebrado, uma porta profissional fechada, começaram a ceder, uma a uma, como se estivessem sendo desmontadas por mãos invisíveis. Mas por que ele teve resultados tão rápidos e consistentes? Porque ele não apenas orava, ele protegia. Não apenas declarava, ele agia. Não apenas acreditava, ele estabelecia uma rotina espiritual inquebrável. E é isso que faz a diferença entre uma vida de lutas constantes e uma vida de vitórias ininterruptas. Veja bem, o inimigo não desiste só porque você ora uma vez. Ele não recua só porque você declara algo com fé. Ele testa. Ele observa. Ele procura brechas. E se encontrar uma, ele volta com mais força. Por isso, a proteção do seu quarto não pode ser um evento esporádico, tem que ser um estilo de vida. O óleo nas portas não pode ser aplicado uma vez e esquecido. As declarações não podem ser ditas apenas quando você se lembra. A oração da meia-noite não pode ser algo que você faz quando dá. É como um soldado que treina todos os dias, mesmo quando não há guerra. Quando o combate chega, ele não precisa pensar, ele age. Da mesma forma, quando você estabelece essas 3 proteções como hábitos diários, você não está apenas se defendendo. Você está treinando o seu espírito para reconhecer, resistir e destruir qualquer ataque antes mesmo que ele chegue perto.
E aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende: o inimigo não tem poder sobre você. Ele só tem permissão. E essa permissão é dada, ou retirada, pelas suas escolhas. Quando você unge seu quarto, você está dizendo: aqui, só entra o que Deus permitir. Quando você declara antes de dormir, você está dizendo: esta noite, eu estou coberto. Quando você ora à meia-noite, você está dizendo: enquanto vocês planejam, eu estou agindo. Não é mágica. Não é superstição. É estratégia espiritual. E funciona. Agora, pergunto a você: qual é a área da sua vida que mais precisa de proteção? Onde o inimigo tem encontrado brechas para atacar? Seu sono? Sua saúde? Sua família? Suas finanças? Seu futuro? Não espere até que a situação piore. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece agora. Pegue um frasco de azeite e unja os cantos do seu quarto. Escreva suas declarações e fale-as em voz alta antes de dormir. Defina um alarme para meia-noite e levante-se para orar. Faça isso por 40 dias seguidos. E observe. Porque enquanto você age, algo está acontecendo no mundo espiritual, cadeias estão sendo quebradas. Pactos estão sendo anulados. Portas estão sendo abertas. E o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Não é coincidência. É autoridade. E ela já foi dada a você. Ele estava de joelhos. Oraria por 30 minutos e depois voltaria a dormir. Mantivera essa disciplina mesmo em meio a doenças, viagens ou exaustão. 2 anos sem falhar uma única sessão de oração à meia-noite. E foi exatamente por isso que o inimigo o identificou como alvo. Seu chamado destacava no mundo espiritual. Uma luz o envolvia, sinalizando os planos de Deus para sua vida. A rainha das trevas, a mãe dos espíritos malignos, decidiu que ele deveria ser destruído antes de cumprir seu destino. Ela já vira muitos jovens como ele se tornarem ministros poderosos, que abalavam seu reino. Então, me designou pessoalmente para supervisionar sua eliminação. Deu-me autoridade para usar todos os recursos necessários. Transformou sua destruição em prioridade máxima. Por 18 meses, tentamos de tudo. Enviamos nossos espíritos mais poderosos para atacá-lo durante o sono. Mas não conseguiam sequer se aproximar do quarto. O azeite de unção havia criado uma barreira de fogo que se estendia além das paredes. Nossos agentes não podiam chegar perto do prédio, muito menos entrar em seu quarto. Tentamos atacá-lo durante o dia, enquanto trabalhava. Suas declarações matinais haviam criado um escudo que o acompanhava onde quer que fosse. Anjos o cercavam em todos os lugares. Não podíamos tocá-lo no caminho para o trabalho, no mercado ou em qualquer lugar. Tentamos atacá-lo à meia-noite, pensando que, eventualmente, ele se cansaria e perderia uma sessão. Mas ele nunca falhou. Todas as noites, por 18 meses, ele estava em oração à meia-noite. Nossas operações contra ele foram bloqueadas 100% das vezes. Usamos nossas estratégias mais sofisticadas. Tentamos atingir seus familiares para distraí-lo. Mas suas orações também nos cobriam. Tentamos criar problemas em seu trabalho. Suas declarações haviam selado sua carreira. Tentamos enviar doenças. Suas orações da meia-noite haviam estabelecido uma cobertura de saúde tão forte que nenhuma enfermidade conseguia se prender a ele. As outras bruxas designadas para o caso ficaram frustradas. Algumas se recusaram a continuar. Diziam que era inútil atacar alguém tão bem protegido. Pediram para serem realocadas para alvos mais fáceis. Após 18 meses de fracasso total, nossa rainha declarou que ele era intocável. Convocou o Coven e fez um anúncio. Disse que o irmão Nandi havia descoberto as 3 proteções do quarto e as aplicava com perfeita consistência. Afirmou que um crente que mantém essas 3 proteções cria uma fortaleza que todo o nosso Coven não consegue atravessar. Oficialmente, o retirou de sua lista de alvos. Ainda me lembro da vergonha que senti naquele dia. Anos no Coven, centenas de invasões bem-sucedidas, milhares de orações bloqueadas, e aquele jovem havia derrotado tudo o que tentamos contra ele.
Não por ser especialmente dotado, não por ter conexões especiais, mas simplesmente porque entendeu as proteções e as praticou com fidelidade. Hoje, o irmão Nandi lidera um ministério que já levou milhares de pessoas a Cristo. Viaja internacionalmente falando sobre guerra espiritual, treinou centenas de crentes nas mesmas proteções que o tornaram invulnerável. E tudo começou porque ele aprendeu a proteger seu quarto com essas 3 defesas ocultas. Se ele pôde se tornar intocável, você também pode. Agora, quero orar com você. Quero ativar essas 3 proteções sobre sua vida neste momento. E preciso que você ore essa oração em voz alta, porque quando você a pronuncia com sua boca, algo se move no mundo espiritual. Onde quer que esteja, repita comigo. Pai Celestial, venho a Ti no poderoso nome de Jesus Cristo. Agradeço por revelar as 3 proteções ocultas que tornam minhas orações inabaláveis diante das bruxas. Agradeço por expor os segredos do reino das trevas para que eu caminhe em vitória completa. Agradeço porque o que o inimigo planejou para o mal, Tu estás transformando em bem. Agradeço porque meu quarto está prestes a se tornar o lugar mais seguro do reino espiritual. Hoje, ativo essas 3 proteções sobre meu quarto e minha vida. Primeiro, declaro que meu quarto é território ungido. Consagro cada canto ao Senhor Jesus Cristo. Cada canto do meu quarto pertence a Ti, Senhor. Vejo cada batente de porta envolvido pelo fogo de Deus. As portas do meu quarto estão seladas contra o acesso demoníaco. Somente a presença de Deus pode entrar. Fecho todas as janelas ao acesso maligno. Nenhum espírito pode entrar por qualquer abertura. Minha cama é um lugar de descanso, protegido pelo sangue de Jesus. Deitarei em segurança e dormirei em paz. Nenhum espírito demoníaco tem permissão para entrar em meu quarto. Nenhuma operação de feitiçaria pode operar em meu espaço de sono. O azeite de unção cria uma barreira de fogo que não pode ser cruzada. Qualquer espírito que tentar entrar será queimado. Segundo, declaro que meu sono está selado por minhas declarações faladas. O momento antes de dormir não é mais uma janela de vulnerabilidade, mas uma porta de proteção divina. Eu me cubro com o sangue de Jesus antes de fechar os olhos. O sangue derramado no Calvário agora me cobre por completo. Anjos de Deus cercam minha cama enquanto durmo. Eu os chamo agora para assumirem suas posições. Vigiem por mim durante a noite. Minha mente está selada contra sonhos demoníacos e terrores. Nenhum pesadelo pode penetrar a cobertura sobre minha mente. Nenhum pensamento ansioso pode perturbar meu descanso. Dormirei em paz e acordarei em vitória todas as noites. Terceiro, declaro que a meia-noite é minha hora de autoridade. Enquanto as bruxas se reúnem para atacar, eu já estou orando. Enquanto os covens tentam reforçar seus planos, eu já os estou desmantelando. Todo pacto geracional é quebrado por minhas orações da meia-noite. As maldições que prenderam minha família são anuladas agora. Toda situação teimosa se desfaz sob a autoridade que exerço nesta hora. As coisas que resistiram a todas as outras orações cairão à meia-noite. Eu retomo a noite para o reino de Deus. A noite não pertence mais às trevas, mas a Jesus. A partir de hoje, toda oração que eu fizer será inabalável. Meu quarto é uma fortaleza, meu sono está protegido, minhas noites pertencem a Jesus. Nenhuma arma formada contra mim enquanto durmo prosperará. Todo espírito que tem entrado em meu quarto, vocês estão permanentemente despejados. Recebem aviso hoje, nunca mais poderão voltar. Todo pesadelo que tem atormentado meu sono, vocês estão cancelados para sempre. Não tem autoridade sobre minha mente. Todo pacto feito à meia-noite sobre minha vida está destruído. Os documentos estão rasgados. As correntes estão quebradas. Os selos estão removidos. Estou protegido pelo azeite de unção. Estou coberto por minhas declarações faladas. Sou fortalecido por minhas orações da meia-noite. Sou inabalável. No poderoso nome de Jesus Cristo, amém. Se você orou essa oração comigo, algo se moveu no mundo espiritual. Os demônios que foram designados para seu quarto acabaram de receber a notificação de que você descobriu as 3 proteções ocultas.
E quero que você se comprometa a praticá-las com fidelidade, assim como o irmão Nandi fez. Porque quando você faz isso, não há coven, não há bruxa, não há estratégia demoníaca que possa prevalecer contra você. Sua vitória já está garantida no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Agora, deixe-me guiá-lo em passos práticos para aplicar essas 3 proteções imediatamente. Vamos começar com a proteção do óleo. Você precisará de azeite de oliva consagrado, pode ser um óleo sobre o qual já foi orado ou que você mesmo consagrou em oração. Nesta semana, unja sistematicamente cada canto do seu quarto. Passe o óleo nos batentes das portas, declarando que são selados contra qualquer entrada demoníaca. Unja as janelas, a cabeceira da sua cama, os armários e até mesmo os interruptores de luz. Repita esse processo uma vez por mês para manter a proteção ativa. Anote na sua agenda ou no calendário do celular para não esquecer. Em seguida, temos a proteção das declarações faladas. Prepare uma lista com pelo menos 5 a 10 declarações poderosas que você recitará todas as noites antes de dormir. Inclua nelas a menção ao sangue de Jesus, a proteção angelical e o selamento da sua mente contra interferências malignas. Mantenha essa lista ao lado da sua cama. Todas as noites, sem exceção, sente-se, abra os olhos e declare cada uma dessas palavras em voz alta antes de fechar os olhos. Isso não deve levar mais do que 5 minutos, mas deve ser um compromisso inegociável. Quando você fala com autoridade, o mundo espiritual obedece. Por fim, a vigília de oração à meia-noite. Hoje mesmo, programe um alarme para as 0 horas. Quando ele tocar, levante-se e ore por 20 minutos. Não precisa ser uma oração longa ou complicada, basta declarar o sangue de Jesus sobre sua vida, cancelar todos os pactos que foram feitos contra você e proclamar sua liberdade em Cristo. Comprometa-se a fazer isso por pelo menos 40 noites consecutivas. Marque seu progresso em um caderno ou aplicativo. Muitos testemunhos de libertação começaram justamente nessas vigílias noturnas. Quando você implementa essas 3 proteções de forma consistente, cria uma cobertura completa, sem brechas. O inimigo não encontra nenhum ponto de entrada. Seu quarto se transforma no lugar mais seguro do mundo espiritual. Sua oração se torna inabalável. Agora, quero que você faça uma última declaração. Meu quarto agora é uma fortaleza. Escreva isso nos comentários e veja o que Deus já fez em sua vida hoje. Antes de encerrar, peço que faça algo importante. Se esta mensagem abriu seus olhos para a necessidade de proteger seu quarto, compartilhe este conteúdo. Há milhões de cristãos sendo atacados em seu sono todas as noites, pessoas exaustas, sem esperança, que têm pesadelos inexplicáveis, que oram mas sentem que nada acontece. Eles precisam ouvir essa revelação. Comente abaixo qual dessas 3 proteções você começará a praticar primeiro. Quero saber que esses segredos estão chegando até os crentes que mais precisam. E lembre-se, não somos apenas um canal, somos um movimento. Estamos quebrando pactos, expondo as trevas e equipando a igreja para a guerra espiritual. Meu nome é Adais Invacocu. Por 13 anos, invadi quartos, plantei dispositivos, lancei ataques, bloqueei orações, roubei o sono e semeei pesadelos. Violarei os espaços mais íntimos dos crentes enquanto eles estavam indefesos. Mas Jesus me libertou, e agora dedico minha vida a selar os quartos que um dia profanei e a ensinar os filhos de Deus a se protegerem de tudo o que eu fazia. O reino das trevas tem meus crentes informados. A partir de hoje, você está informado. A partir de hoje, seu quarto está protegido. A partir de hoje, cada oração que você fizer em seu quarto subirá direto aos céus, sem interferência. Os dispositivos que foram plantados em seu ambiente estão sendo destruídos à medida que você aplica essas proteções. Os espíritos designados para perturbar seu sono estão sendo expulsos. Os pactos que eram renovados sobre sua vida à meia-noite estão sendo cancelados. Agora, durma em paz esta noite. Deus o abençoe.